Fala, Nação Celeste. Hoje eu vim aqui trazer uma análise um pouco mais histórica, juntando a parte histórica, financeira, para trazer um pouco para acalentar o coração do torcedor do Cruzeiro, precisando confortar o coração do torcedor que anda sofrendo demais nos últimos 5 anos. E como nós temos uma torcida jovem muito grande, uma molecada muito grande, eles podem estar passando por um momento de desespero, né? De ficar vendo. Quem começou a acompanhar futebol de 5 anos para cá está acompanhando uma coisa meio que inédita no futebol. E é principalmente para essas pessoas, ou até mesmo para os torcedores mais antigos, mas que têm a memória curta, é que eu vim falar do futebol, né? É difícil pedir racionalidade para o torcedor. Esse vídeo tá longe. O único objetivo que eu não tenho aqui é avaliar a gestão do Ronaldo. Agora, quem me acompanha nas redes sociais, eu posto lá minhas opiniões, estão lá, né? Tem elogios e tem críticas. Mas o objetivo aqui é o outro. O objetivo aqui é falar sobre a instituição Cruzeiro Esporte Clube, sobre a rivalidade com o Atlético, que está vivendo um momento atípico também, e perspectivas para o futuro, né? Então, primeiro, eu preciso situar, né, para essa galera mais nova, eu preciso situar vocês o seguinte: qualquer recorte de história recente do futebol que você pegar, o Cruzeiro domina o futebol de Minas e é um dos 4 maiores do futebol do Brasil em qualquer recorte que você pegar, exceto nesse recorte dos últimos 5 anos, tá? Quem acompanha futebol há mais tempo, precisa entender, se você pega do futebol moderno, tá, que eu tô falando, né, gente? Se você pegar o período pós-campeonato brasileiro, se você pegar, vamos pegar especificamente a questão do clássico. Se você pegar o número de clássicos, Cruzeiro ganha do Atlético. Pegar o número de campeonatos mineiros, Cruzeiro ganha do Atlético. Se pegar o número de títulos nacionais, Cruzeiro ganha do Atlético. Internacionais, Cruzeiro ganha do Atlético. Se você pegar era Mineirão, mais recente um pouco, mesma coisa. Cruzeiro ganha em todas as modalidades do Atlético. Se você pega um cara da idade aí do meu pai, né? Meu pai de 49, começou a acompanhar futebol provavelmente 65 para cá. Meu pai teve muito mais alegria do que o irmão dele, que é atleticano. Se você pegar pessoas da minha idade, que eu comecei a acompanhar futebol aí nos anos 90, não tem nem comparação. Eu já vi muito mais títulos que qualquer amigo, primo atleticano. Sempre eles falam, porra, né, eles tinham uma inveja da gente e muito mais vitórias no confronto direto. Estou falando de vitórias porque realmente nos últimos 5 anos, principalmente, o Atlético vem tendo vantagem nos confrontos diretos, ganhou os últimos 5 campeonatos mineiros, ganhou... o Cruzeiro teve na Série B, o Atlético acabou ganhando a Copa do Brasil, um brasileiro. Então, a primeira conta é o seguinte: futebol não começou de 5 anos para cá, né? E em todas essas épocas, o Cruzeiro vem. Uma pessoa que tem 30 anos, ela viu o Cruzeiro ganhar muito mais e viu o Cruzeiro ganhar muito mais título. Uma pessoa que tem 25 anos, mesma coisa. Agora, você pega um jovem de 18, 16, 15, 14 anos, que começou a acompanhar futebol há 5 anos, ele pode ter a falsa sensação que o Atlético, que o Cruzeiro não tem o domínio de Minas, né? E assim, é muito desonesto pegar esse recorte recente para falar de história, né? Para que eu tô falando isso, gente? Para dizer o seguinte: nós temos que ter... Para avaliar o Cruzeiro daqui para frente, para avaliar a perspectiva, a gente não pode pegar e falar, não, nos últimos 3 anos é o que vale, e uma projeção vai ser do que aconteceu nos últimos 3 anos daqui para frente, sob hipótese alguma, né? Nos anos 80, o Cruzeiro teve uma maré baixa e nem por isso ele deixou de ganhar mais do que o Atlético.
veio com tudo em 90, arrebentou. Nos anos 80 o Cruzeiro tinha times sofríveis e o Atlético tinha um time cheio de selecionáveis que acabou não ganhando nada nesse período. Essa eu acho que foi a grande tragédia da história do Atlético, foi essa. No período que tinha um timaço, realmente não ganhou nada. Tinha Reinaldo, tinha Cerezo, Éder Aleixo, né? Nelinho e acho que Paulo Isidoro, não sei. Então, enfim, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Que primeiro, não tem como comparar a grandeza de um para o outro, né? O Atlético está em um momento melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma história mal. Ah, mas e pré? Você está falando do recorte agora? Claro, estou falando de pessoas vivas que acompanham futebol. Lógico, meu avô, que infelizmente já faleceu, ele que viveu lá nos anos 20, 30, 40, ele viu o Atlético ganhar mais. Foi lá que o Atlético construiu uma vantagem nos clássicos e lá que construiu uma vantagem de mais títulos mineiros que o Cruzeiro. Lá atrás, eles viram isso. Eles presenciaram uma fase, vamos dizer assim, que o Atlético talvez tenha sido maior. Mas assim, para quem está vivo hoje e tem mais de que 18 anos, 15 anos, 16 anos, o Cruzeiro sempre ganhou mais, tanto confronto direto quanto títulos. Então, eu estou falando isso para dar um alento para o pessoal se acalmar, né? Infelizmente, o Cruzeiro teve uma crise que todos os times passam, tá? Vou dar vários exemplos para vocês. O Flamengo hoje, que é o suprassumo. Quem vê futebol agora recente acha que o Flamengo vai dominar o futebol pro resto da vida. Não vai, não vai. O Flamengo sempre teve a maior torcida. E o Flamengo, há um tempo atrás, não caiu para uma situação até inexplicável, que ninguém consegue explicar, né? Que foi uma suspensão da Portuguesa e tal. O Flamengo teve para cair várias vezes. E vai voltar, porque o futebol ele dá muitas voltas. É óbvio que os times que têm maior torcida, eles ficam mais tempo por cima, mas eles não ficam sempre. No Brasil não ficam. Só se mudar totalmente a história. O Palmeiras, para quem não conhece, o Palmeiras teve um timaço nos anos 90 ali da Parmalat. A Parmalat até faliu uma empresa. Depois disso o Palmeiras caiu. Todo mundo falava, primeiro, na época da Parmalat, ninguém segura o Palmeiras. Depois fala, não, o Palmeiras nunca mais vai ser o mesmo. O Palmeiras está aí com a Leila de novo e vai depois cair a performance de novo. O Corinthians e o Cruzeiro eles já tiveram, para a galera mais nova, já tiveram um patrocínio de uma empresa na época que entrou investindo no futebol, que chama Rix Music. Entrou para o Cruzeiro, eles contrataram o Viveiros da seleção colombiana, o Sorin, botaram um caminhão de dinheiro. O Corinthians montou um timaço, o Corinthians foi campeão de novo, entrou numa crise com o estádio, porque os times dão passos equivocados, né? Hoje a gestão do Flamengo é muito boa, não tem nada que garanta que essa gestão vai continuar excelente nos próximos tempos. O Flamengo queima muito dinheiro hoje em dia, né? E na hora que começar a queimar um pouquinho mais, essas coisas podem mudar. Então, acalme-se, que o Cruzeiro, o lugar dele na história do futebol brasileiro está marcado, e o Cruzeiro tem torcida que hoje, eu falo com tranquilidade, é a maior base para você ser competitivo, é você ter grande torcida. E o Cruzeiro tá aí atropelando o Vasco, né? O Vasco está vendo o Cruzeiro pelo retrovisor já. O Cruzeiro hoje tende nos próximos 2 anos aí virar top 5 do Brasil. Isso é muito relevante, gente. Quem me conhece sabe o tanto que eu me apego a pesquisas, a essa questão de ter torcida. Eu participo de uma associação que chama Grandes Cruzeirenses. Nosso foco o tempo inteiro é fazer ações com molecada para aumentar a torcida, porque isso é a base para você garantir time competitivo. Ah, Júlio, mas o Cruzeiro tem torcida, mas o Ronaldo não investe. Calma, gente. Assim, não estou dizendo para não criticar o Ronaldo, não. Isso é outra história, né? Pô, o Ronaldo precisa e deve ser pressionado, mas eu estou dizendo o seguinte, ele não vai ser agora com o Ronaldo, vai ser com o Pedrinho daqui 2 anos, daqui a 3 anos. Eu não tenho dúvida, eu tenho convicção que em 2, 3 anos as coisas voltam ao normal. O Atlético está com um time grande, mas o Atlético não tem esse histórico. Por que o Atlético arrumou alguém que está brincando com o dinheiro? Na hora que sair os números do Atlético, eu faço questão de avaliar o balanço para mostrar que o Atlético hoje não joga com fair play financeiro. O Atlético, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Como? Porque tem alguém multimilionário que está brincando de ser
de ser gestor de futebol, bota dinheiro lá para satisfazer seu ego pessoal, mas isso não dura a vida inteira. Não dura a vida inteira. O Ricardo Guimarães fez isso no Atlético, depois deu errado de novo, o Atlético voltou aí mal, agora volta outro milionário, e as coisas vão girando. A estabilidade é dada pelo potencial de cada time de gerar receita, na minha opinião. E o Cruzeiro é muito maior que a do Atlético, e tem muito mais torcida. Então, mais torcida impacta mais venda de camisa, mais cota de televisão, mais venda de sócio, mais venda de pay-per-view, tudo mais bilheteria, tudo é mais, né? Tudo é mais. Na média, num momento específico, as coisas podem se alternar. Então esse vídeo é mais para mostrar esse recorte da história, para mostrar para o torcedor novo agora, calma que você vai zoar muito o atleticano ainda, igual eu zoei, né? Eu vivi tempos áureos aí nos anos 90 e 2000, onde a gente não tinha condição. Peguem uma entrevista do Calil, e a gente sentava para discutir futebol com o Cruzeirense, a gente não ganhava nada, o Cruzeiro ganha tudo, o Calil falando isso. Então não deixa esse momentozinho. Hoje, lógico, insatisfeito demais, medo de cair, estamos correndo risco, é um recorte pequeno, nós temos que olhar em curto, médio e longo prazo. Nesse curto prazo a situação não está boa para a gente, mas no médio e no longo prazo as coisas vão estabilizar. Se vocês olharem, hoje a nossa situação é muito melhor do que a nossa situação há 2 anos atrás, que já era muito melhor que a situação em 2019, quando a gente achou de fato que a gente ia fechar as portas. Então, o ciclo de baixa do Cruzeiro ele foi um pouquinho mais pesado do que os outros times, que eu estava dando exemplo aí de Flamengo, Palmeiras, Corinthians e tal. São Paulo, gente. São Paulo, na era do Tele Santana, metia uma seleção, dava gosto de ver o time jogar com Miller, Careca, Cafu. Era muito jogador bom, né? E ganhou o Mundial 3 vezes, ganhou 3 Libertadores. Falou, agora quem olhava aquele ano falou, acabou, o São Paulo vai dominar o futebol brasileiro, nunca mais nenhum time. O São Paulo ficou 15 anos sem ganhar título, voltou a ganhar título no ano passado. São Paulo não tinha comemorado o título na era do WhatsApp. O torcedor São Paulino nunca tinha mandado um WhatsApp falando, ganhei um campeonato para alguém. Então, calma, né? No frigir dos ovos, o futebol vai continuar aí alternando entre Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, às vezes o Vasco. A injeção de capital da SAF inicial é maior nesses outros times, mas isso não é sustentável no longo prazo, porque eles não têm, por exemplo, Bahia não tem uma torcida para manter um time no 5 orçamento. Mas é o Manchester City. Eles não vão, ninguém queima dinheiro, gente. O único que está queimando dinheiro por pouco tempo é a SAF do Atlético. Isso até cansar, não? Daqui a pouco ele cansa e vai brincar de outra coisa, entendeu? Então, essa mensagem é para mostrar o quanto o Cruzeiro é maior do que o rival, quanto qualquer pessoa que está falando que já inverteu isso, é devaneio, tá? O Cruzeiro teria que ficar 15 anos do jeito que está, e o Atlético 15 anos tentando ganhar um título ou outro para tentar equilibrar as coisas, né? E outra, a torcida do Atlético, todo mundo falou, poxa, o Atlético acabou ganhando, vai aumentar a torcida do Atlético não está aumentando, a torcida do Cruzeiro não está diminuindo, parece que o Cruzeiro está, apesar de tudo, a torcida ficando mais forte, o Ronaldo, querendo ou não, traz torcida para o Cruzeiro, sim, a molecada admira muito, e não pode ficar 15 anos sem ganhar nada. 5 anos, todos os times têm jejum de 5 anos. Todos os times. Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 17, 18. Agora nós estamos aí indo para 6 anos. Beleza, ano que vem já vai melhorar. E essa questão da SAF é o perfil do Ronaldo, né? O Ronaldo, infelizmente, ele não acredita no modelo que eu acredito, de investir mais, arrecadar mais, investir mais, fazer a roda girar. Ele acredita mais de investir só o que arrecadou, ou seja, não alavanca, e aí vai ter dificuldade sempre. É o perfil dele. Por quê? Porque ele não tem paixão, ele não tem o tesão que a gente tem por ganhar título. Ele está mais querendo ali manter o Cruzeiro na Série A e manter as contas em dia. Mas o Ronaldo, a gente sabe que o Cruzeiro é passageiro nas mãos dele, ele já deu indícios disso. Ele vai vender, e na hora que ele vender,
vai ser um empresário milionário, cruzeirense, que vai comprar, que não vai queimar dinheiro igual do Atlético não, mas que vai botar a roda para girar. Ou seja, vai alavancar, montar um time muito bom, esse time vai gerar sócio, vai gerar isso, vai gerar premiação, que vai gerar novos bons times e a gente tudo volta ao normal, né? Breve as coisas voltam ao normal em Minas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí.